Neste vídeo vamos falar sobre a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é um documento que apresenta aos sócios, aos usuários em geral, as movimentações ocorridas com o patrimônio líquido durante determinado exercício contábil. O patrimônio líquido, recordando, representa o somatório dos recursos próprios da entidade, provenientes de seus sócios ou decorrentes do desempenho de suas atividades. Aqui temos o nosso balanço patrimonial estilizado. Na coluna da esquerda, o ativo com seus bens e direitos. Na coluna da direita, o passivo e suas obrigações. E o patrimônio líquido. E por fim, a nossa equação contábil. Patrimônio líquido igual a bens mais direitos menos obrigações. Após um exercício contábil, a entidade apura seu lucro. Parte deste lucro é direcionado aos sócios, sob a forma de dividendos. E parte do lucro permanece na empresa sob a forma de lucros acumulados. E é justamente a demonstração das mutações do patrimônio líquido que vai mostrar o que aconteceu com estes lucros acumulados. É uma satisfação aos sócios do destino dado ao lucro obtido pela empresa. Sim, vamos ver o formato desse documento contábil. Vamos trazer o nosso caderno. A demonstração das mutações do patrimônio líquido é organizada num formato de tabela. Nas colunas, vamos colocar as contas do patrimônio líquido. E nas linhas estarão os eventos que promoveram a alteração nestas contas do patrimônio líquido. E quais são as contas do PL? Inicialmente nós temos o capital social, em seguida as reservas de capital e as reservas de lucros. Nestas reservas de lucros, nós temos a reserva legal, a reserva para contingências, a reserva estatutária, a reserva para expansão, dentre outras. Depois uma coluna contendo o lucro e os prejuízos acumulados e uma última coluna dos totais. Aqui estão algumas contas do patrimônio líquido, cuja definição veremos no lançamento dos eventos. Vamos a eles então. Primeiro evento, lançamento da situação final do ano passado, com um capital social de 300 mil, reserva de capital de 50 mil e prejuízos acumulados de 20 mil. Vamos fazer o lançamento. Aqui na primeira coluna vamos fazer o lançamento do evento. Capital social 300 mil, reservas de capital 50 mil. Na realidade, as reservas de capital são constituídas de valores recebidos pela companhia que não transitaram pelo resultado. Por exemplo, ágio na emissão de ações, recursos adicionais entregues pelo sócio. Então aqui está o nosso patrimônio líquido. Alguns recursos provêm das vendas, que são os lucros. Outros recursos vêm do capital dos sócios ou outras fontes. No capital nós temos a reserva de capital e na parte dos lucros temos as reservas de lucros. Então aqui temos a nossa reserva de capital. Vamos retornar ao nosso evento número 1, onde tivemos um prejuízo de 20 mil. Aqui está. Vamos representar os nossos números negativos entre parênteses. Aqui está o nosso primeiro evento, que mostra como encerramos no ano passado. Vamos somá-los e concluir que o nosso PL no final do exercício era de 330 mil. Vamos trazer a nossa demonstração do resultado do exercício, que mostra como encerramos neste ano que estamos estudando.
que nos interessa neste momento é que o lucro líquido do exercício, após todas as deduções e subtrações, foi de 148.600. Vamos anotar o nosso evento. Lucro líquido do exercício, 148.600. Então vamos fazer aqui o lançamento na nossa segunda linha. E aqui na coluna dos lucros e prejuízos acumulados, vamos escrever o nosso lucro. E aqui na segunda linha, então, o nosso segundo evento, registro do lucro. Após o registro do lucro, vamos constituir a reserva legal. A reserva legal ela é instituída por lei, tem caráter obrigatório, para garantir a integridade do capital social. Ela representa 5% do lucro antes de qualquer outra destinação. E um detalhe, ela não pode ser superior a 20% do capital social. E esta reserva poderá deixar de ser constituída quando o saldo da reserva legal, somado ao montante da reserva de capital, atingir 30% do capital social. Vamos agora puxar a nossa demonstração dos lucros e prejuízos acumulados para fazer os cálculos. Então tivemos um lucro líquido de 148.600 e um prejuízo a compensar no valor de 20.000. Então a nossa base de cálculo para todos os percentuais da reserva serão 128.600. Primeiro cálculo, reserva legal, 5% deste valor, 128.600, fazendo a conta, 6.430. Essa é a nossa reserva legal. O nosso capital social é de 300.000. Então o que acontece? 20% de 300.000 é 60.000, que seria o limite máximo da nossa reserva legal. Então ao acrescentarmos os 6.430, não ultrapassa este valor. Então todo o valor calculado poderá ser destinado à reserva legal, 6.430. Então vamos fazer aqui o lançamento. Constituição da reserva legal obrigatória. 6.430 aqui na coluna da reserva legal. E vamos abater dos nossos lucros 6.430. E aqui na terceira linha está a constituição da nossa reserva legal. Nossa próxima reserva é a reserva de contingência. A lei permite que a empresa constitua uma reserva para contingências, com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de uma perda julgada provável cujo valor possa ser estimado. A administração propõe o percentual e a Assembleia aprova. E quando a situação que motivou esta contingência se normalizar, a reserva é revertida. Explicando melhor, o objetivo desta reserva é segregar uma parte dos lucros, principalmente evitando a distribuição de dividendos correspondentes a prováveis perdas futuras, distribuindo dessa forma um dividendo uniforme. Por exemplo, no ano 1, lucro de 1.000, uma situação boa, guardamos uma reserva de contingência de 400 e pagamos dividendos sobre 600. No ano 2, os lucros diminuem, o nosso lucro é de 200, daí nós fazemos a reversão da reserva de 400 que nós tínhamos guardado e pagamos dividendos sobre 600. Assim mantemos os nossos dividendos aproximadamente sempre no mesmo nível. Quarto evento, constituição de uma reserva de contingência no valor de 20% do lucro líquido. Vamos lá para a nossa demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Vamos fazer o registro da nossa reserva de contingência. 20%, 25.720. Então vamos fazer aqui o lançamento na nossa DMPL. Constituição de uma reserva para contingências, ali na coluna das contingências, 25.720. E vamos abater esse valor na coluna dos lucros e prejuízos acumulados. Então aqui está o nosso quarto evento na demonstração das mutações do patrimônio líquido.
Após estes dois descontos permitidos por lei, vamos calcular a distribuição dos dividendos. Quando se fala em dividendos, temos que considerar que a distribuição dos dividendos é de acordo com o estatuto da empresa. Agora, se o estatuto da empresa for omisso, o dividendo a ser distribuído será 50% do lucro líquido ajustado. E se o estatuto for omisso, mas se a Assembleia quiser colocar uma cláusula a respeito da distribuição de dividendos, então este dividendo não poderá ser menor do que 25% do lucro líquido ajustado. Lucro líquido ajustado é o lucro líquido menos a reserva legal e menos ou mais a reserva de contingência. Menos ou mais se está sendo constituída a reserva, subtraímos do lucro. Se a reserva está sendo revertida, somamos ao lucro. O dividendo poderá ter como referência o lucro líquido normal. No nosso caso, o dividendo não consta do estatuto, por isso vamos considerar 50% do lucro líquido ajustado. Vamos fazer aqui o nosso cálculo então. Lucro líquido ajustado é aquele nosso lucro inicial, menos a reserva legal, menos a reserva para contingências. 96.450. E vamos tomar 50% deste resultado. 48.225. Então, a nossa distribuição de dividendos, 48.225. Vamos anotar aqui no nosso evento. E fazer o lançamento da nossa DMPL, distribuição de dividendos. Vamos fazer aqui na coluna dos lucros, menos 48.225. Agora observe que a contrapartida deste lançamento não está aqui na demonstração do patrimônio líquido, porque o dinheiro sairá dessa demonstração e irá compor uma obrigação a pagar. Dividendos a pagar lá 48.225. Próxima reserva, reserva estatutária. A lei prevê que o estatuto poderá criar reservas, desde que para cada uma tenha a sua finalidade, tenha critérios, tenha limites. Exemplo de reservas estatutárias: reserva para resgate de ações, reserva para amortização de debêntures. Vamos constituir também uma reserva estatutária, no valor de 30% do lucro líquido. Cálculo da reserva estatutária. 30% de 128.600, este não é o lucro líquido ajustado. 38.580. Então está aqui no nosso evento. Vamos lá para a nossa demonstração. Na próxima linha vamos fazer o lançamento da reserva estatutária. Na coluna da reserva estatutária, vamos fazer aqui o lançamento de 38.580. E vamos subtrair este valor dos nossos lucros. 38.580, da coluna dos lucros na realidade. Então aqui está o nosso lançamento das reservas estatutárias. Próxima reserva, reserva para expansão. Esta reserva de lucros para expansão é o termo usado para se referir a uma parcela dos lucros que não deve ser distribuída aos sócios na forma de dividendos, mas reservada para investir na expansão do negócio. Então vamos constituir uma reserva para expansão com o restante do lucro. Então vamos fazer aqui a nossa reserva para expansão e ver qual é o restante do lucro. 128.600 menos 6.405.720 menos 48.225 menos 38.580. Então vai nos restar 9.645 para a reserva para expansão. Vamos relacionar na nossa demonstração. Constituição de reserva para expansão. Na coluna, vamos marcar aqui 9.645. E dar baixa na coluna dos lucros, 9.645 negativo.
Aqui está a linha da constituição da nossa reserva para expansão. Então, temos a nossa demonstração da mutação do patrimônio líquido, que registra toda a destinação do lucro que tivemos e assim prestamos contas aos sócios da diferença entre o lucro obtido e os dividendos distribuídos. Agora vamos totalizar cada coluna e verificar o nosso saldo das nossas contas do patrimônio líquido. Capital social 300, reserva de capital 50.000, reserva legal 6.430, reservas para contingência 25.720, reserva estatutária 38.580, reservas para expansão 9.645 e aqui na coluna dos lucros 0. Todos os valores foram distribuídos. Fazendo a soma das colunas, vamos encontrar então o novo valor do patrimônio líquido, 430.375. Vamos finalizar aqui a nossa demonstração do lucros e prejuízos acumulados e o nosso saldo é 0, como prevê a legislação. Existem outras reservas, por exemplo, reserva de lucros a realizar, quando o total dos dividendos obrigatórios excede o valor realizado do lucro líquido. Daí a diferença nós estacionamos nesta reserva. Reserva de incentivos fiscais, que é a parcela do lucro decorrente de doações e subvenções governamentais para investimentos. Então aqui está a nossa demonstração das mutações do patrimônio líquido. Neste vídeo nós vimos as reservas de capital, reserva legal, reserva para contingências, reservas estatutárias, reserva de lucros a realizar, reserva de incentivos fiscais e calculamos os dividendos.